Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem acompanha a TVAL. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo na Grande Florianópolis e em Blumenau pelo sinal aberto da TVAL ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando das eleições realizadas no domingo retrasado, quando foram eleitos os 40 futuros deputados estaduais aqui de Santa Catarina e também os 16 deputados federais que vão representar o estado no Congresso Nacional em Brasília. E a gente conversa com um desses eleitos agora, o deputado Ismael dos Santos, que está aqui com a gente, do PSD e que nessas eleições fez mais de 110 mil votos, deputado. Boa tarde, Delano, boa tarde, Marcelo, aos nossos telespectadores da TV Legislativa. É bom ainda estar em casa, né? São quase 13 anos, um pouco mais de 13 anos de caminhada aqui na casa. Foi 1 ano e meio como suplente e 12 anos agora como titular. E, como já disse em outra ocasião, já com um pouquinho de nostalgia de ter que deixar essa casa que nos acolheu com tanto carinho e uma verdadeira escola para a nossa caminhada política. Mas o povo catarinense e a vontade de Deus assim permitiu um novo norte. E lá queremos estar em Brasília para fazer mais e melhor do que temos feito, não é, com a nossa responsabilidade. Eu destacaria, se você me permite, 2 palavrinhas que eu já tenho destacado aqui no plenário. Gratidão aos 110.513 eleitores catarinenses que estiveram conosco na urna e responsabilidade, né? Uma enorme responsabilidade de poder representar entre os mais de 5 milhões de eleitores, quase 7 milhões de catarinenses, estar entre os 16 para ocupar essa cadeira e arregaçar as mangas, mostrar serviço e fazer com que a nossa voz e a nossa vez, Santa Catarina, eu sempre digo, é apenas 1% do território catarinense, brasileiro, mas somos a 6ª economia e é preciso que a nossa voz e a nossa vez possa ser efetivamente ouvida em Brasília. Deputado, o senhor estava falando aí do que vai trabalhar mais, né? Quais serão suas principais bandeiras nesses próximos 4 anos lá em Brasília? Eu ainda estou explorando, né, o cenário do Congresso. Fiquei surpreso que você só pode ser, por exemplo, como deputado, titular de uma comissão. Aqui no Parlamento Catarinense você pode participar pelo menos de 3, né, não estando na mesa, e lá você pode ser titular apenas de uma. E naturalmente que a gente vai para a Comissão de Educação, que é aquela que a gente tem mais intimidade, até pela nossa caminhada acadêmica, e também 12 anos aqui na Assembleia Legislativa como membro titular da Comissão de Educação, um tema fundamental para o progresso, para o futuro do país e das próximas gerações. Então, nós vamos encaminhados nessa perspectiva. Na próxima quinta-feira estaremos em Brasília. O deputado Darcy tem se mostrado muito, que foi parceiro nosso aqui, né? Muito disposto a nos fazer aí um tour pela casa para nos apresentar quais são os desafios, as comissões, enfim, o cenário de como funciona o Congresso Nacional. É bem verdade, e talvez o nosso telespectador possa até se surpreender, mas a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela dá uma condição mais ampla do que o Congresso Nacional para o deputado trabalhar, desde o espaço físico, né, até as condições de assessoria. Mas, enfim, vamos com as armas que temos, com os equipamentos que nos serão dados, enfim, com essas ferramentas nós queremos fazer bonito lá em Brasília. Essa candidatura à Câmara dos Deputados era um projeto, uma aspiração pessoal do senhor ou havia também engajado nisso um apoio de um grupo político, do próprio partido político? Como que surgiu a ideia de sair candidato a deputado estadual? Uma pergunta federal? interessante, eu diria que não. Nunca tive vaidade de ser deputado federal. Tínhamos uma eleição, não ganha, claro, mas uma eleição bem encaminhada, uma reeleição para deputado estadual. No entanto, política é feita de cenário, né? E há 1 ano atrás o cenário mudou e aí fomos alavancados para esse desafio. Foi uma manobra radical, eu tinha feito 54 mil votos na última eleição para deputado estadual e eu sabia que eu tinha que dobrar essa votação para conquistar uma cadeira no Congresso Nacional. E a gente fez a conta de padeiro, né? E deu certo, né? A matemática fechou, conseguimos dobrar de 54 para 110 mil votos em Santa Catarina.
Deputado, o senhor já falou em outras ocasiões que Santa Catarina, apesar de ter um território pequeno, contribui com muitos impostos para o governo federal e, em contrapartida, recebe muito pouco de volta. Esse é um dos pontos que você vai olhar com carinho quando estiver em Brasília? Sim, é um novo pacto federativo. Como disse, somos a sexta economia e somos o 23º estado em receber de volta os recursos. Prova disso foi o ano passado, quando mandamos 77 bi para Brasília de impostos e retornaram apenas 7 bilhões. Então é preciso que a nossa voz e a nossa vez seja efetivamente ouvida em Brasília e que cumpra-se o bordão do presidente Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Que congresso o senhor espera encontrar lá em Brasília, especificamente a Câmara dos Deputados? Muito se fala de que essa eleição resultou num congresso, numa Câmara especialmente, mais à direita, mais ligada a valores conservadores. O que o senhor espera encontrar lá? Não há dúvida de que o país está polarizado, né? Então é preciso ter serenidade, é preciso ter muita tranquilidade no sentido de que as eleições vêm e passam, são apenas 4 anos, o Brasil continua. Nós precisamos pensar não na próxima eleição, como se diz, mas nas próximas gerações. E aí a seriedade do parlamento, em votar com consciência, em votar pensando em projetos estruturais. E Santa Catarina entra nessa pauta porque nós temos questões estruturais elementares para Santa Catarina. Eu falo aqui, por exemplo, das nossas rodovias. Nós temos 5 rodovias que cortam o estado e que estão em estado lastimáveis, exceto a 101, que é pedagiada, e a 116 agora, as demais todas em estado crítico. E é por ela que escoa toda a nossa riqueza para os 5 portos que temos em Santa Catarina. São 5 portos, né? Nós somos um estado privilegiado. Então é preciso dar condições. Não é possível nós continuarmos, e aqui permitam-me recortar o exemplo da BR-470, levando 10 anos para duplicar 74 quilômetros de Navegantes a Indaial. Isso é surreal, é inaceitável. É preciso que se faça valer realmente a nossa força e a nossa voz, no sentido de que tenhamos as condições nesse belo estado que temos, não é? Não só do ponto de vista da economia, da produção, do agronegócio, mas do turismo, né? Temos praia, temos o Planalto, enfim, um estado fantástico, mas que precisa ser olhado com carinho por Brasília. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui então no programa Conecta. A gente conversou com o deputado Ismael dos Santos, que ainda permanece deputado estadual aqui pelos próximos meses, até o final de janeiro, e que a partir do ano que vem, de fevereiro do ano que vem, estará em Brasília representando Santa Catarina no Congresso Nacional. E hoje pela manhã a gente também teve reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento. Um dos assuntos em destaque foi o projeto de lei que cria o orçamento para o ano que vem. O orçamento de Santa Catarina para o ano que vem prevê mais de 44 bilhões de reais em investimentos, um acréscimo de cerca de 16% do que esse ano, Marcelo. Isso, Deluana, o presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, já apresentou na reunião de hoje o cronograma para a tramitação não só do orçamento, como a Deluana disse, mas de outros 2 projetos relativos ao orçamento. Um deles, o PPA, que é o Plano Plurianual, que vai até o ano que vem, é onde estão todas as ações de médio prazo que o governo pretende desenvolver no Estado. E também a questão das emendas impositivas. O projeto da PPA inclui novas 90 subações neste PPA que está em vigor desde 2020, que termina o ano que vem. Já o projeto das emendas impositivas corrige situações que impedem a sua execução. E isso possibilitará que até o fim do ano esse dinheiro, segundo previsão do governo, esse dinheiro que os deputados destinaram por meio de emendas impositivas chegue ao seu destino. São 180 emendas ao todo. Basicamente, o projeto das emendas impositivas tem um cronograma mais curto, porque ele precisa ser enviado o quanto antes para o Executivo para poder pagar as emendas. Já o projeto do PPA e do orçamento, a previsão é de que eles tenham uma tramitação concluída na Comissão de Finanças até o dia 23 de novembro, inclusive já com prazo para apresentação de emendas. Os deputados têm até dia 7 de novembro para apresentar as emendas, porque o objetivo é que no fim de novembro ele já esteja pronto para ser trazido aqui para o plenário para votação. Lembrando que esse projeto do orçamento e do próprio PPA, Deluana, geralmente é o último projeto a ser votado. É votado lá em dezembro, quando a Assembleia já está próxima do recesso. E ele tramita só na Comissão de Finanças e Tributação? Apenas na Comissão de Finanças e Tributação, é uma matéria exclusiva
por ser de natureza orçamentária, apenas na Comissão de Finanças. A nossa reportagem conversou com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira, que falou sobre como vai ser a tramitação desses projetos referentes ao orçamento do estado de Santa Catarina para o ano que vem. Acompanhe. O 0313 trata da revisão do PPA, que é o Plano Plurianual, que vai até 2023. O 314, nós também aprovamos o cronograma de tramitação da LOA, a chamada Lei Orçamentária Anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2023. E o orçamento terá aí aproximadamente quase 44, 45 bilhões de reais. Então são dois importantíssimos projetos de lei que começam a tramitar na Comissão de Finanças e nós queremos dar pronto para o plenário, para o senhor presidente, o deputado Moacir Sopelsa, até o início de dezembro. Esse projeto de lei trata das adequações dessas emendas parlamentares, onde os senhores deputados terão condições de fazer a troca de município, ou seja, do destino, um município ou outro, mas não poderão mudar o valor e nem o objeto, ou seja, se lá atrás o deputado apresentou emenda parlamentar impositiva na área da educação, com modificação tem que ser apresentado novamente na área da educação. Além desse projeto da Lei Orçamentária Anual que está tramitando na Comissão de Finanças e Tributação, os deputados membros dessa comissão também discutiram outros projetos na manhã de hoje e um deles fala da fiscalização do comércio irregular de combustíveis aqui em Santa Catarina, Marcelo. Isso é um projeto do deputado Mauro de Nadal, que na prática ele dispensa os postos de combustível do Estado até o dia 31 de dezembro de 2024, da exigência da instalação e manutenção de equipamento de monitoramento ambiental e medição volumétrica. A argumentação do deputado Nadal é que os postos de combustível, com os atuais equipamentos, principalmente a questão do tanque de armazenamento do combustível, como tem uma validade bastante grande, não haveria necessidade aí da utilização desse equipamento. Essa dispensa ficaria, por exemplo, prorrogada até final de 2024, uma medida que, segundo o deputado, pretende aí dar mais competitividade aos postos de combustíveis aqui de Santa Catarina. A reportagem completa sobre como foi essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação já está no YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC, e também na agência de notícias do Parlamento no www.alesc.sc.gov.br. Além dessa dessa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, a gente teve na manhã de hoje reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa e os deputados participantes aprovaram a realização futura em novembro de uma audiência pública para falar sobre despejos aqui em Santa Catarina, um assunto que preocupa algumas comunidades mais carentes aqui da região, Marcelo. Em princípio será no dia 8 de novembro, o horário ainda a ser confirmado, mas segundo o autor do pedido, o deputado Padre Pedro Baldiceira, o objetivo é discutir situações relatadas por comunidades que ficam em ocupações que ainda não foram regularizadas, que não têm situação de regularização fundiária, de que essas comunidades estariam sendo ameaçadas de despejo sem a devida ordem judicial. Isso ocorreu, segundo relatos apresentados ao deputado, em São José e também em Palhoça. Então, esses casos serão trazidos para essa audiência, dia 8 de novembro, para serem discutidos aí o que pode ser feito. Lembrando que essa audiência ainda também terá o seu local definido, mas será aqui na Assembleia Legislativa. Então, quando tivermos o local definido, o horário exatamente, quer dizer, o local é aqui na Assembleia Legislativa, a gente não tem o horário ainda exatamente, né, Marcelo? Pode ser na Antonieta de Barros, aí a gente vai definir. Mas assim que isso tudo ficar definido, com certeza as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa vão divulgar o local e o horário exato. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Lucas Diniz, que acaba de chegar aqui no plenário da Assembleia Legislativa para falar com a gente sobre o que está acontecendo nas redes aí. Tudo bom? Tudo Boa tarde, bem? Lucas. Oi, Delu. Oi, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham. Então, o nosso destaque de hoje nas redes vai ser um card que a gente fez com as 3 deputadas eleitas para a próxima legislatura, né? A Ana Campanholo aí com uma votação, a maior votação da história da Assembleia, com mais de 196 mil votos, a Luciane Carminati com mais de 92 mil votos e a Paulinha com mais de 58 mil votos. Então, isso são alguns dados que a gente tem disponibilizado, não só nesse card, né, a votação, mas também a cobertura que a gente tem feito das eleições. Se você quiser conferir todos os votos de todos os deputados eleitos para a próxima legislatura, é só acessar as nossas redes sociais. Lembrando que o número de deputadas
Na Assembleia, ele reduziu, ele era, na legislatura atual, era 5 e foi para 3 deputados agora na próxima legislatura. Mas, novamente, eu convido você a acessar nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Obrigada, Lucas, pelas informações. Lucas falando então aí das deputadas que foram eleitas aqui para a próxima legislatura, e uma delas, inclusive, a deputada Ana Campanholo, é a proponente de uma comissão parlamentar de inquérito que vai ser instalada na tarde de hoje para fazer a CPI do aborto. Marcela, isso aí está marcado para 5 horas da tarde, o início. Isso. Essa CPI, Deluana, ela foi, digamos assim, foi acatado o pedido de instalação dela lá em julho. Para quem não se lembra, foi um caso de uma menina de 11 anos de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, que ela teria sofrido um abuso sexual, engravidou. Inicialmente, a justiça recusou o pedido dela para a realização do aborto e, posteriormente, esse aborto foi realizado. Isso aí causou uma indignação coletiva, não só por parte com relação do direito negado, mas também da realização do aborto posteriormente, e com base nisso a deputada Ana Campanholo propôs a instalação dessa CPI. Inicialmente a CPI estava prevista para ter 9 membros, 7 deles já foram definidos. Ana Campanholo, que é a proponente, deve ser a relatora, Ismael dos Santos, Gessé Lopes, Fabiano da Luz, Sérgio Mota, Felipe Estevão e Jair Mioto. Hoje, às 5 horas da tarde, a gente vai conhecer se serão 9 membros de fato, porque aqui são 7 nomes. Havia uma situação de alguns partidos que não haviam indicado ainda os membros, então a gente vai ter mais detalhes também no decorrer da sessão e na instalação às 5 horas da tarde, para saber como será o trabalho dessa comissão, que deve ter aí num prazo inicial de 120 dias para concluir os seus trabalhos. Lembrando que a nossa equipe de reportagem vai acompanhar, vai fazer a reportagem e depois vai estar disponível na nossa agência de notícias no www.alesc.sc.gov.br. E lembrando também que hoje é dia de sessão aqui na Assembleia Legislativa, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Basta procurar por Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã é feriado, não tem Conecta, não tem atividades aqui na Assembleia, mas tanto a Assembleia quanto o Conecta voltam na quinta-feira. Uma boa tarde para todos.